Ei, não é hora de desistir. Talvez você esteja cansado. E quando eu e você estamos cansados, é necessário a gente descansar em Deus e não desistir dos nossos sonhos. Gostaria de compartilhar com você algo que aconteceu na minha vida. Houve uma época em que eu programei uma viagem e a gente estava apaixonado por essa viagem. A gente se programou e a gente decidiu em família que queria fazer uma viagem de carro em determinada região. E aconteceu tudo ao contrário para a gente viajar. Foi assim uma prova, o carro quebrou, prejuízo financeiro, tudo aconteceu errado. Resumindo, quando chegou o dia da viagem, a gente não conseguiu ir. Mas, como o Senhor já tinha colocado aquele desejo no nosso coração e a gente já havia pago o local, Deus ele me fez orar e ele me fez conversar com a pessoa para estar adiando o local onde a gente iria ficar e alterar as datas. E assim o Senhor fez. Ele proveu o dinheiro para arrumar o carro. Ele proveu o dinheiro para a gente comprar as coisas que a gente iria precisar. E mesmo diante de um prejuízo, a gente não deixou de ir. Sabe o que aconteceu nesse momento? A prova era tão grande que no momento que a gente chegou no meio da estrada, eu comecei a passar mal, comecei a querer vomitar. E eu sentia um peso espiritual muito grande, era como se uma nuvem negra tivesse caído sobre a minha cabeça. E creia, não foi falta de jejum, não foi falta de oração, não foi estar distante da vontade de Deus. Pelo contrário, é como se algo viesse para tirar, para roubar a minha alegria. E aí eu me lembro que meu marido orou, passou óleo ungido, eu orei, eu declarei, eu clamei. Gente, eu fiz de tudo por a fé de Deus. E essa dor, esse peso, essa mal-estar, ele não passava assim. Cada hora ia piorando, parece que eu ia desmaiar, que ia passar muito mal. E aí a gente parou numa determinada cidade, e essa cidade era muito pesada, ela era muito densa. E eu lembro que foi tão pesado que no momento que a gente parou no hotel pra gente, onde a gente ia ficar e passar aquela noite, porque não dava mais para continuar, apesar de que era um pouco cedo da noite, era tipo assim. Foi tão pesado que meu marido acabou que, pá, ainda bateu na traseira de outro carro. E algo muito interessante aconteceu. Quando bateu, a gente correu e chamou a pessoa para avisar. E aí procuraram o dono do carro e ele veio muito educado. Ele, calma, senhora, não foi nada demais, essas coisas acontecem. A minha esposa já bateu no carro, pode deixar que eu arrumo, vou dar aqui meu número, mas não precisa não, eu tenho um seguro, pode deixar que eu me viro. Vão em paz, que Deus abençoe. Sabe aquela pessoa que estava na paz do Senhor Jesus? Foi esse homem. Coisas que normalmente até eu, que busca a Deus, que tem o Espírito Santo, eu ia ficar meio que zangada como é que você tá dormindo e alguém te acorda porque bateu em teu carro. E o homem, não, vá-se embora, vou em paz. Enfim, a gente seguiu viagem passando muito mal, muito mal, muito mal. Até que a gente chegou num determinado lugar pra tomar banho e a gente decidiu dormir lá na estrada, ao invés de seguir viagem. E aí eu lembro que, muito bem, eu comecei a orar, repreender com todas as minhas forças, com todo vigor, sai em nome de Jesus, todo mal e não sei o quê. Mano, podia gritar, podia falar, gemer, nada passava essa dor, assim, uma dor na cabeça insuportável. Tomei remédio, vi a pressão, nada passava. Aí, simplesmente, eu respirei, perguntei, Senhor, o que eu posso fazer? E o Espírito Santo falou comigo, deita e dorme. Aí eu tomei banho, deitei e dormi. Falei para meu marido, eu só não vou mais orar, não vou mais clamar. Deus mandou deitar e dormir, eu vou obedecer. E na minha e na tua vida, muitas das vezes acontece isso. Deus, ele nos dá uma direção, ele fala algo conosco, mas nós não estamos no controle da nossa vida, mas Deus está. Talvez a gente luta com a nossa força do próprio braço, a gente tenta. E quanto mais você tenta, mais dá errado. Então, se você está tentando, se você já fez de tudo e você não está conseguindo, talvez essa seja uma palavra de Deus para a tua vida. É hora de você descansar no Senhor. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Aquela resposta que você não conseguiu alcançar, Deus ele vai te responder. E aquilo que você não estava conseguindo entender e ouvir, a partir de hoje, a partir dessa mensagem, eu creio que Deus irá falar com você. E eu creio que Ele irá abrir os seus ouvidos espirituais e os seus olhos espirituais para perceber o que Ele quer falar com você através da situação. Mas talvez seja necessário que você venha descansar na presença de Deus. No momento que eu ouvi a voz de Deus, que eu obedeci, que eu tomei banho, que eu me deitei, parece que Deus fez assim, ó. Arrancou a dor. Sabe por quê?
Porque descansar também é de Deus, é um princípio divino. Deus, ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou todas as coisas necessárias para você e eu viver. E aí, quando ele criou todas as coisas, o que ele deu? Descanso. Tem coisas que é para você fazer, mas nós temos que aprender também a descansar no Senhor. Há momentos que o descansar é descansar orando, buscando e fazendo, mas há momentos que é para você descansar descansando verdadeiramente. Porque a palavra de Deus em Mateus 6,33 diz: não andeis ansiosos por coisa algumas. E o que acontece? As pessoas andam ansiosas. Mateus 6,33 para mim é um antídoto contra a ansiedade. Eu já tive um período de ansiedade, foi o pior momento da minha vida, em 2019. Mas se você não quer viver uma vida ansiosa, leia Mateus 6,33, medite e siga essa palavra. E você vai ver o tanto que sua vida vai mudar. E aqui hoje eu li Salmo 23, que diz assim, a palavra do Senhor é muito conhecida, é um dos salmos mais conhecidos. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Então aqui diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada nós teremos falta. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e ele nos conduz às águas tranquilas. Há momento em que o mar tem reviravolta? Tem sim. Há momento de prova? Tem sim. Mas aqui a palavra do Senhor, ela nos fala que ele é o nosso pastor e que ele nos faz repousar. Então tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo de você lutar na força do teu braço, mas há tempo de descansar. E se essa palavra chegou na tua vida, é um sinal de que chegou o momento de você descansar, confiar em Deus. No momento certo, Ele vai fazer por você, ou Ele te dará a direção correta. E é isso que eu tenho para compartilhar com você. Que Deus abençoe a tua vida. E eu creio que pelo menos uma pessoa será alcançada através dessa palavra. E quando essa palavra chegar na tua vida, a minha oração é que Deus abra os teus olhos espirituais, teu entendimento, para que você venha entender aquilo que Ele está falando na tua vida hoje. Porque se Ele fez na minha vida, Ele fará também na sua. Então só creia, em nome de Jesus.